Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gênis. Boa tarde, Lari. Me ouvindo bem, né? Sim, tudo certinho. Beleza, Bom, beleza. gente, 17 horas em ponto. Eu vejo que já tem várias pessoas online aqui com a gente. Então, vamos começar para não atrasar, certo? Isso Então, aí. deixa eu dar um play aqui na nossa apresentação. Bom, gente, hoje a gente tem um treinamento de como vender luminárias para o varejo. Então, hoje a gente tem aqui o nosso convidado, Gene Silva, que vai falar um pouquinho para a gente, vai explicar para todos vocês que estão online. Mas antes dele começar, eu queria fazer uma breve introdução aqui para falar um pouco sobre a LEDvance e sobre como que vai funcionar esse nosso treinamento. Bom, primeiro, para você que não conhece, ou que conhece um pouquinho, a LEDvance está presente em mais de 140 países, com escritórios e com distribuição. A gente tem 4 principais canais de comunicação que vocês conseguem falar com a gente. Então, o primeiro deles é o nosso site, ledvance.com.br. Lá dentro vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre a nossa linha de produtos. Tem uma página de onde comprar, que é muito legal, que tem diversas lojas cadastradas dos nossos parceiros, de distribuidores. Também tem uma parte de serviços para downloads. Então, nosso catálogo está lá, alguns arquivos, e-books, enfim, todo tipo de conteúdo digital falando sobre os nossos produtos e falando sobre esse mundo da iluminação, está tudo disponível lá para vocês. Além disso, em mídias sociais, a gente também tem o YouTube, que é o /LEDvance, é um canal global. Lá dentro vocês conseguem encontrar uma playlist, que é o LEDvance Brasil. Então, lá vocês vão ter todos os vídeos de como instalar os produtos, alguns vídeos institucionais, alguns vídeos de curiosidade, alguns vídeos de como vender, de como fazer. Então, tem um conteúdo muito vasto para que vocês conheçam também. E Facebook e Instagram, claro, no Facebook a gente está como LEDvance Brasil e no Instagram como LEDvance BR. Nos 2 canais vocês têm todo tipo de conteúdo sobre os nossos produtos, sobre dicas de iluminação e tudo mais que vocês possam imaginar, a gente compartilha nesses 2 canais. Eles também são canais diretos para que vocês possam falar com a gente. Então, assim, tanto no chat do Facebook quanto no inbox do Instagram, vocês conseguem mandar mensagem para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder ali ao vivo, em tempo real, para vocês, tá certo? Bom, como é que vai funcionar esse treinamento aqui hoje? A gente está nessa plataforma que chama Webinar Jam. Para quem já conhece, já vem acompanhando aqui a LEDvance desde o ano passado nesses treinamentos e nos webinars, já conhece o Webinar Jam. Essa ferramenta é super fácil de usar, ela é bem intuitiva e aqui no lado direito vocês vão ter o chat que vocês podem ir fazendo perguntas para o Gênis durante a apresentação dele. Perguntas, comentários, podem interagir, o que vocês quiserem, é um canal aberto para que vocês possam falar com a gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, lembraram de alguma coisa que vocês têm curiosidade, vocês acham que o Gênis pode ajudá-los e pode responder para vocês, mandem aqui no chat, que eu vou lendo tudo, vou guardando tudo, e que assim que o Gênis terminar a apresentação dele, a gente vai passar por essa parte de perguntas e respostas, em que eu vou ler as perguntas para ele, e ele vai respondendo um por um todos vocês, certo? No final desse treinamento também, quando o Gênis terminar de fazer a apresentação dele, a gente faz um sorteio. Isso também para quem já nos acompanhou conhece. Então, assim, a gente vai disponibilizar um quiz, que é um questionáriozinho com 3 perguntas para vocês. Perguntas, obviamente, relacionadas a esse treinamento de hoje. Se vocês responderem corretamente as 3 perguntas, vocês gabaritarem esse quiz, vocês podem ser sorteados com um vale-compra de R$200. A gente faz o sorteio aqui online, então quem ficar até o final com a gente, uns 5 minutinhos finais ali, a gente faz esse sorteio para todo mundo que respondeu certo e, claro, também mostra para vocês quais eram as respostas corretas do quiz, tá? Para participar, é só clicar no link que a gente vai colocar no final aqui. Aqui no chat também vai aparecer lá, eu mandando para vocês. É só clicar e preencher com o seu nome completo e com o seu endereço. Endereço de e-mail. A gente precisa desses dados, porque se você for o nosso ganhador, a gente precisa de alguma maneira entrar em contato com vocês, certo? Bom, só dando início aqui e apresentando o Gênis, que está quietinho, só ouvindo eu falar tudo isso aqui no começo. O Gênis é o nosso engenheiro de produção e é especialista em iluminação profissional e também é o responsável por todo o nosso portfólio de luminárias aqui da LEDvance do Brasil. Gênis, é um prazer estar com você aqui hoje e eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lari. Prazer aí, pessoal. Gratificante por esse momento, novamente, apresentando mais um webinar da LEDvance. Espero que a gente possa contribuir com bastante conteúdo positivo, com bastante ideias, com bastante diretrizes também,
um mercado de iluminação que a gente vê cada dia mais produtivo, mais expansivo e com muitas oportunidades. Então, como vocês puderam ver até então, a LEDVense tem feito muita coisa, tanto da parte presencial quanto digital, ainda mais esses tempos difíceis na parte digital, estamos cada vez mais presentes e a gente conta com a ajuda de vocês, conta com a ajuda de todo mundo que está participando desse webinar para interagir com a gente, para compreender, e a missão aqui é realmente com que todos saiam sem dúvida e que todos saiam contentes, satisfeitos com o conteúdo. Beleza? Tudo bem, vamos lá. Gênesis, eu vou fechar a minha câmera aqui para que o seu espaço fique um pouco maior. Durante a apresentação, eu vou trocando a sua câmera de lugar também, para que você não cubra nenhum ponto importante aqui do slide. Tá, mas estou por aqui. Gente, vão mandando as perguntas e os comentários aqui, que no final a gente já volta para responder tudo isso. Gênesis, boa apresentação, pessoal. Até mais. Obrigado. Bom, pessoal, então, iniciando mais um Como Vender o Portfólio de Luminárias, né, para a parte residencial ou varejo, os produtos que a gente pode chamar como o portfólio mais básico hoje no mercado da iluminação. A gente vai fazer uma apresentação um pouco dinâmica, então teremos aqui algumas perguntas, a gente pode sim estar esclarecendo algo no meio da apresentação, caso seja prudente. E também, no final, a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, e a ideia é fazer com que a cabeça, né, a mente, seja um pouco mais produtiva no critério de aceitação de algumas mudanças do mercado e também adequação à parte correta do mercado, né? Não só o mercado de luminárias, sim, também temos... correspondente, né, ao mercado de lâmpadas, ao mercado de fitas LED, que vem crescendo bastante hoje em dia. E a linguagem que realmente a gente gostaria de passar para vocês é a ideia, o como que a gente consegue sugerir um produto adequado, o porquê que esse produto seria o adequado para essa situação e não para aquela outra. Então, a gente gostaria de realmente passar essa expertise para que isso fique muito claro e direto na cabeça de todo mundo para compreender o primeiro filtro, né? O que a gente sempre fala para a nossa equipe de venda é que todos nós somos a linha de frente do mercado. Todos nós é que recebemos a primeira reação de qualquer cliente, de qualquer fornecedor, de qualquer coisa. Então, a gente tem que, no primeiro momento, realizar os primeiros filtros, não acreditar na primeira coisa que recebemos, porque aí, então, a gente fica facilmente vulnerável a receber qualquer tipo de coisa, né, que a gente chama de qualquer tipo de bugiganga do mercado. Então, a gente gostaria de, primeiramente, realizar as nossas diretrizes de divisão do nosso portfólio, tá? O porquê diretriz de divisão? A gente sabe que hoje o mercado tem inúmeros produtos, inúmeras categorias, tem produto de baixo custo, de alto custo, de médio, tem produto que é de relevância alta e tem outros que são de baixa. Então, para fazer essa organização interna na LEDVense, a gente fez uma segmentação, onde a gente consegue dar classe de utilização, então classe de nível de produto para cada item do nosso portfólio de luminárias. Então, a gente tem classes diferentes, nesse caso pontuados por 3, Eco Class, Value Class e Performance, onde a gente consegue dar, por exemplo, a diretriz do produto Eco Class como um produto econômico, né, um produto que ele tem um ótimo custo-benefício, com uma boa especificação, óbvio que inferior a um produto velho, inferior a um produto performance, mas com um bom custo e também com uma boa qualidade, um bom respaldo, tá? O produto velho é o famoso intermediário, um produto que tem excelência em custo-benefício, tem uma ótima especificação e uma ótima competitividade de preço. Óbvio que quando a gente coloca em relevâncias, competitividade, comparando com fulano XYZ, vamos comparar o correto com o correto, né? A gente já passou por 2 outros webinars, onde o primeiro foi comentado pela Camila, os princípios básicos. Ela comentou sobre potência, fluxo luminoso, quem acompanhou viu que foi bem bacana, o Fabrício também deu a diretriz tecnológica. Então, quando a gente fala de comparativos, é comparar, é a mesma potência? São produtos equivalentes? Tem um produto que tem o mesmo fluxo do que aquele? Então, se for, é um comparativo justo. Caso não, não realizem esse comparativo, ok?
A parte performance são produtos de alta especificação, onde a gente consegue atacar realmente o mercado bem profissional. Então, a gente sabe que temos aqui ouvintes hoje que atacam desde venda de produto residencial até aqueles que atacam os mais profissionais e que mesmo assim tem que estar preparado para atacar as obras residenciais. Caso venha alguma demanda, pode passar por um filtro, se for interessante, seguir adiante, ok? Bom, como linguagem fácil também na nossa comunicação visual. Então, a gente tem embalagens diferenciadas para produtos residenciais e profissionais. Aonde se encontra no portfólio residencial, que a gente vai ver produtos mais no ponto de venda, né, em sites de e-commerce, com embalagens mais chamativas e com informações mais claras, né, sobre os pontos principais do produto, vocês vão ver na figura 1, onde se encaixa como luminária residencial, embalagens de cor negra com acabamento em laranja, que dá um destaque muito interessante, muito bacana. Os destaques de informação, vocês vão encontrar fluxo luminoso, potência e as informações principais, onde são mega utilizadas em cada produto. Produto de aplicação externa, vai ter configurações de externo, produto de aplicação interna, as configurações de interno. Ok? Bom, e uma breve passada sobre o portfólio corporativo e profissional, com embalagem branca, com informações técnicas e alta relevância, como, por exemplo, fator de potência, distorção de harmônicas, informações que são extremamente técnicas, tá? E o mesmo se replica para a parte industrial, onde só é importante a informação técnica do produto e não precisamos valorizar nada da linguagem de embalagem, tá? Bom, vamos para o que interessa. Então, iniciando aqui o nosso conteúdo em massa, e é a parte onde que eu vejo bastante interessante e eu vejo muitas pessoas se complicando nessa comunicação. O porquê se complicando, né? Por diversos treinamentos que eu já fiz no Brasil inteiro, eu rodei de norte a sul aí, e eu observei que a dúvida é muito similar. Quando a gente apresenta um portfólio de luminárias, todo mundo fica, nossa, quanta coisa. Nossa, mas para que eu vou utilizar isso? Nossa, esse daqui é igual àquele, não tem aplicação similar, por que eu tenho que ter dois? Esse aqui custa, tipo, 2,5 vezes o preço daquele outro, que custa zero nada. Então, todo mundo quer entender o porquê que o portfólio é tão extenso, o porquê que existem similaridades nessa aplicação, e é isso que a gente vê como bacana, que essas dúvidas, elas existiam, só que ninguém corria atrás para entender. Então, a gente coletou essa informação ouvindo clientes, ouvindo as pessoas que participam de nossas palestras, e a gente achou bem bacana para conseguir dar essa diretriz que hoje em dia já é um filtro automático na cabeça de quem trabalha com desenvolvimento de produto, a gente, tá? Mas ainda não é automático para todos vocês. Linguagem simples, pessoal. O porquê que eu não posso utilizar um produto residencial, que é o que a gente encontra aqui na figura da esquerda, a luminária LED Vence Insert, em uma aplicação profissional, onde é recomendado a utilização de uma luminária downlight, tá? Por um simples motivo. Produto que é desenvolvido para aplicação residencial, ele tem componentes eletrônicos e ele tem características técnicas que façam limitar o seu uso residencial, tá? O que eu quero dizer é um comparativo. Vamos comparar um automóvel, um carro. Se eu vou comprar hoje um Gol 0 km, 1.0, ele vai ser um carro de uso do dia a dia, econômico, um espaço compacto, um carro limitado. Se eu vou comprar uma Mercedes AMG, né, por exemplo, é um carro de competição. É um modelo da marca Mercedes, que ela o AMG é um modelo de alta performance que pode ser utilizado em pistas. Então, não adianta eu querer colocar o meu Golzinho para competir com uma Mercedes, que ele não vai aguentar. E o mesmo se aplica, se eu quero colocar uma Mercedes numa aplicação de um Golzinho, vai ficar um negócio estranho. Eu posso ter uma Mercedes? Com certeza. Posso comprar uma Mercedes para fazer o uso do produto. Mas a gente tem que ter, né, essas diretrizes aí indicando o produto correto para a aplicação correta. Voltando para a iluminação. Consigo colocar uma downlight dentro da minha casa, numa aplicação residencial? Consigo, pessoal. Vocês vão pagar mais caro, vocês vão ter um ótimo produto, onde a dimensão da sua rede elétrica vai ser totalmente limpa e vai ser totalmente adequada ao produto profissional também. Posso colocar uma insert
numa aplicação profissional, por exemplo, um shopping, uma loja, uma igreja, por exemplo, já não seria o indicado. Por quê? A Insert ela está calculada tecnicamente nos seus aspectos técnicos para uma aplicação em baixa escala. Uma downlight a gente pode encontrar como, por exemplo, um aeroporto que a gente fez, Salgado Filho, em Porto Alegre. A gente iluminou com downlight, tem mais de 600 peças dessa downlight aplicada nesse ambiente. Então, é um produto que ele resiste a uma larga escala de volumes de aplicação numa mesma rede, no mesmo circuito eletroeletrônico, tá? Uma Insert, um produto residencial, ele está mensurado na sua capacidade técnica para uma aplicação de residência. Por exemplo, uma residência de pequeno porte, a gente vai encontrar uma Insert em cada cômodo. Vamos supor que uma casa tem em média aí de 4 a 5 cômodos, a gente já tem uma limitação de 4 a 5 produtos, ao invés de um aeroporto que vai utilizar 600. Tá? Agora, colocando, né, os pingos nos is aí de cada detalhe. O que vai influenciar eu utilizar Insert em alta escala ou baixa escala? Primeiramente, o produto LED-Vence Insert, ele é um produto que ele tem o componente LED, né, o conjunto LED decretado como uma fita LED. Uma fita que ela tem uma tensão baixa, tá? Quando a gente tem um produto downlight, ele já muda para placa LED, onde ele resiste uma alta tensão, né? Ele tem uma alta performance e, por possuir placa, ele tem uma performance técnica ainda melhor. Além disso, o seu conjunto driver, que é o controlador LED do conjunto da luminária, ele tem também as suas características mais profissionais, como elas, o fator de potência e a distorção de harmônicas, tá? Se eu tenho um produto onde é aplicado, né, ele tem que ter uma resistência de EMC, que também é os sinais de curta frequência, ou as distorções harmônicas desbalanceadas, aquele produto, né, ele tem que ser indicado conforme a sua especificação. Por isso que hoje em dia, cada vez mais a gente recebe dúvidas como esta, né, de clientes nossos que não trabalhavam com aplicação profissional e estão recebendo essas demandas para qualquer tipo de projeto. Por quê? Isso já está ficando comum de se receber no mercado e a gente já está ficando comum, né, de responder esses tipos de pergunta. O porquê que eu aplico um produto e não aplico outro? Então, de uma forma bem simples para vocês entenderem, foi o que eu expliquei em referente à escala de utilização e também como um coadjuvante no assunto, né, além da escala, os componentes eletroeletrônicos que estão dentro do controlador e da placa LED. Então, a gente tem que ter um balanceamento correto do seu fator de potência, que é um cálculo mensurado através da sua rede, e também da sua distorção de harmônicos, e, além disso, o seu conjunto óptico, que é a sua placa LED, seus difusores e também os seus controladores LED. Tá? É um assunto que parece ser um pouco complexo, pessoal, mas é aqui onde a gente divide os meninos dos homens, tá? É onde a gente consegue diferenciar uma aplicação em massa de uma larga escala de um projeto grande contra uma aplicação de menor escala de um projeto menos profissional, menor do que o outro projeto profissional, tá? Se ficou alguma dúvida por um assunto extremamente complexo aqui, nesse primeiro momento, eu fico à disposição para responder. Tá? Um detalhe bastante interessante aqui. Esse material a gente fez ele há bastante tempo, mas ainda ele é muito vivo dentro do nosso mercado. O nosso mercado brasileiro, infelizmente, ele participa, né, ele deu uma abertura no passado para práticas de jogo sujo, onde a gente tem qualquer tipo de produto jogado onde não existe certificação, não exige alguma prova, algum teste técnico para comprovar que aquele produto ele está de acordo com o que está informando. Então, isso nos complica, e o que a gente vem a mostrar aqui a todos, né, é o que tal a gente pensar fora da caixa, entender o que está por dentro daqueles componentes, o que existe dentro desse produto que ele fala que é mais caro, contra o outro produto que é mais barato. Então, o porquê que isso existe, tá? Aqui a gente está falando de luminárias comuns, que são luminárias de embutir, os famosos painéis de embutir. Esses painéis de embutir são praticamente o bulbo, a lâmpada classe A
né, para o portfólio de luminárias. É um produto que tem uma maior escala, um maior volume de vendas hoje no nosso mercado. E para justificar e explicar um pouco melhor, a gente consegue entender que o produto LEDVance, por exemplo, ele possui todos os itens, né, necessários para o conjunto óptico responder a alto nível ao que precisa, né? Por exemplo, a gente tem hoje a NBR, que é a normativa brasileira, diversas versões de NBR, desde processo fabril até processo de produção, desenvolvimento e também projeção. Projeção que eu digo, desenhar o seu projeto luminotécnico e validar conforme a norma. Isso é uma norma, essa norma é uma norma mandatória? Não, não é uma norma mandatória, mas ela existe, e ela existe para ser cumprida. Então, o que a gente fala? Por exemplo, o conjunto óptico, conjunto de difusores do produto, ele precisa ter uma camada de difusão bastante intensa para garantir que não ofusque a pessoa que vai estar recebendo aquela iluminação. Então, se caso você fique recebendo uma iluminação muito intensa, isso pode prejudicar sua vista, isso pode dar processo trabalhista, isso pode dar processo para o fabricante do produto. Então, hoje em dia, isso é muito importante, a norma existe para isso, a norma existe para beneficiar quem está comprando produtos do mercado brasileiro, tá? Além disso, a gente tem, né, os demais itens do componente, onde a gente tem uma boa dissipação de calor para garantir um produto compacto e que tenha uma boa atratividade de preço. Então, olhem quanto componente a gente tem no produto LEDVance versus o produto da concorrência, onde a gente tem um produto que tem 4 itens do seu conjunto contra 7 itens do conjunto LEDVance, tá? Bom, próximo. Agora a gente entra para a parte de aplicação dividida por setores. A residência hoje, pessoal, ela está bastante dinâmica e tem muitas mudanças, tá? Muitas mudanças que a gente diz o quê? Hoje em dia, as residências não estão mais sendo iluminadas com uma lâmpada, né, no meio da sala e pronto. Só precisa ter iluminação central e pronto. Hoje em dia, a gente tem diversos pontos diferentes de aplicação. Por exemplo, iluminação direta, indireta, iluminação simétrica, iluminação focal, iluminação externa. Então, tem diversos pontos onde a gente precisa compreender para indicar corretamente o produto, tá? Então, a gente vai passar por alguns pontos de aplicação, que, como eu disse, o portfólio de luminárias é um pouco extenso, tá? E por ser extenso, a gente tem que trabalhar em aplicações e não em produtos. Então, eu tenho uma aplicação, e essa aplicação eu tenho que trabalhar com base no portfólio de produtos que está aqui, né, que está no meu catálogo e que está em todo o material técnico e digital que a gente possui, tá? Bom, vamos lá. Iluminação direta, aquela iluminação que ela vai fazer uma boa distribuição no ambiente e ela vai dar o conforto luminotécnico necessário para a gente conseguir avançar, né, no produto correto a ser indicado. Então, a iluminação direta é aquela iluminação que distribui, vou dar um breve resumo do que está aqui no slide, que vocês vão receber também a apresentação. A iluminação direta é aquela iluminação que ela vai fazer como jus o objetivo de iluminar por completo o ambiente de uma forma dissipada, ou seja, de uma forma que eu vou distribuir corretamente aquela luz homogênea no ambiente por completo, ok? Bom, a iluminação difusa seria aquela iluminação que ela vai ser utilizada através de componentes adicionais. Se eu vou ter um produto que ele tem alto fluxo, e eu quero fazer com que esse alto fluxo passe por uma difusão, ou seja, aquela lâmpadazinha que está aí dentro da luminária, ela está passando por um processo de difusão. Ou seja, tem aqui uma camada extra de componente que vai fazer com que aquele fluxo seja contido ou distribuído em maior alcance, tá? Óbvio que isso faz com que o produto tenha uma perca de eficiência, que ele perca um pouco de iluminação, mas faz com que a luz fique também mais agradável e confortável, tá? Bom, iluminação indireta é onde a gente tem hoje recebido muita demanda, em especial para o portfólio de fitas LED e algumas luminárias também lineares. A iluminação indireta é um conforto visual absurdo. Para quem ainda não teve essa experiência de ter um produto de iluminação indireta no seu ambiente, faça uma experiência, coloque ali uma fita LED rebatida,
busque informações com profissionais também, para não acabar colocando muita luz no seu ambiente, mas utilizem dessa experiência para vocês observarem o quão é legal o conforto absoluto de luz e com uma luz realmente produtiva, né? Uma luz que te dá conforto, descanso, né, visual e também ilumina, tá? Então, a iluminação indireta é o que vem sido, assim, bastante consultada e requisitada em todo o portfólio de aplicação residencial hoje, tá? Como vocês podem ver, não só com fitas LED se faz uma iluminação indireta, a gente pode estar executando isso com ideias diversas, por exemplo, um abajur. Aqui no escritório mesmo onde eu estou, tem 2 abajures, um atrás rebatendo, tem um outro aqui jogando luz para cima, e é onde que consegue dar um bom conforto. Além disso, por exemplo, o portfólio de lâmpadas spots, como vocês podem ver aqui nesse slide, ele pode ser utilizado como combo para uma iluminação. Vamos imaginar que aqui que seja uma sala de cinema, né, onde a gente tem diversas arandelas na parede, na lateral, com lâmpadas spots rebatendo luz no teto branco. Então, o teto branco, ele reflete muito mais a luz, consegue dar uma iluminação homogênea e confortável para aquele ambiente, garantindo uma boa performance luminotécnica para aquele ambiente, seguindo normas, tá? Aqui são apenas exemplos, tá, pessoal? Bom, hoje em dia, em especial para trabalho home office, ou então para trabalho também no mundo corporativo, vem sido muito requisitada, onde a gente consegue observar que a sua mente fica menos cansada, o seu olho fica menos cansado, com isso te garante uma melhor qualidade de vida, né, em cima desse portfólio de indireta, né, de iluminação indireta. Bom, os produtos que a gente pode declarar como iluminação indireta, produtos que possuem fluxo dedicado e ou que possuem duplo facho de luz. Por exemplo, a Linear Pendant da LEDVance, ela tem duplo facho de luz. Tem 200 lux para cima e 3.600 lux para baixo. Então, ela tem uma luz rebatida, né, para cima, e ela tem uma luz bem concentrada para baixo, com o ângulo fechado. Isso garante com que, se a iluminação que está indo para baixo não está suficiente, caso o teto seja branco, ele vai receber um extra, né, uma camada extra de conforto de luz, que proporcionalmente vai distribuir mais luz nesse ambiente, garantindo uma melhor qualidade e também uma alta dissipação de luz no ambiente, tá? Bom, aqui está um exemplo, né, do que eu estava tentando explicar. Luz que tem direta e indireta, ele rebate um pouco de luz para a parte superior e ele joga o seu total, né, de luz para baixo. E observem que nas paredes, aqui a curva de calor está verde, ou seja, que está recebendo menos luz. E as mesas, as estações de trabalho, é onde estão recebendo mais luz, que é onde realmente a gente precisa iluminar. Com isso, quem está passando pelo corredor, quem está passando em pé, ou então até quem está buscando uma outra área, né, sair da tela do computador para conseguir descansar a cabeça, descansar a mente, descansar os olhos, não é afetado por essa iluminação distribuída por igual uniforme, tá? Então, a ideia é essa, a gente não ter aquela distribuição de luz hospitalar, que a gente chama que é aquele branco em tudo, para uma iluminação mais confortável e dedicada para aquele ambiente de trabalho, tá? Bom, a questão de iluminação direta e indireta, não só para ambientes de trabalho, sim também para a parte de decoração, né, residencial. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma mesa de jantar gigantesca, onde ela consegue estar sugerindo um bom produto para uma iluminação principal desse ambiente, com uma luz totalmente confortável e sem a parte de ofuscamento, tá? É aquela questão, elegância com o produto correto, ele dá uma combinação perfeita. As soluções da LEDVance, como vocês puderam ver, para aplicação residencial, a gente tem um portfólio de produtos bastante extenso, o que realmente o mercado precisa. Então, a nossa categoria residencial de downlight, né, painel de embutir de pequeno porte, de grande porte, são os painéis 62 por 62, 30 por 1,20, que são para aplicações profissionais. A aplicação residencial é LEDVance Insert, um design ultra fino, produto de alumínio, um produto de alta resistência, como vocês puderam ver, uma camada de difusão de luz bastante intensa, bastante espessa,
com 3 temperaturas de cor, 3.000, 4.000 e 6.500, realmente um portfólio completo. A gente está falando aqui de 4 potências, um produto que possui 30 mil horas de garantia, com 30 mil horas de vida, com 3 anos de garantia. Tá? O próximo produto seria a indicação de sobrepor, é o equivalente ao de embutir, só que aqui de sobrepor, onde ele tem uma limitação de 2 potências, né, que é o que realmente há de interesse em todo o mercado, 15 e 24 watts, um produto de policarbonato, tá, um acabamento super fino, branco, 30 mil horas de vida, 3 anos de garantia e 2 temperaturas de cor, 3.000 e 6.500 Kelvin. Tá? O produto Living é uma calha, né, digamos, uma calha que é o equivalente a 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, por exemplo, aquelas lâmpadas utilizadas para a cozinha. Aqui é um produto de aplicação linear para cômodos retangulares, ou também, por exemplo, caso tenha necessidade de cômodos quadrados, mas vamos supor que seja uma cozinha retangular. É um ótimo produto com uma boa distribuição de luz retangular de 1,20 m, 60 centímetros, policarbonato, 30 mil horas de vida, 3 anos de garantia, na temperatura de cor de 5.000 Kelvin. O diferencial desse produto seria para, por exemplo, lavanderias, cozinhas, garagem. É um produto que ele tem dupla aplicação, tanto pelo centro do produto, a caixa de distribuição do teto, a caixa sextavada, quanto nas extremidades, que tem 2 tampinhas aqui em cada extremidade, que tirando essa tampinha de extremidade, você consegue parafusar essa tampinha, você consegue parafusar a luminária, né, no caibro ou então no teto, ok? Bom, a parte da Linear Pendant é onde a gente consegue estar indicando, né, um produto de alumínio, diferente dos últimos 2 apresentados, que serão de policarbonato, uma versão de alumínio branco, acabamento, temperatura de cor de 4.000 Kelvin, 50 mil horas de vida com 5 anos de garantia. É um produto que ele tem dupla, né, iluminação, direta e indireta, com 200 lux para cima e 3.600 lux para baixo. O pendente desse produto, ele tem um alcance de 1 metro, tá? Consegue ajustar ele até 1 metro. Outro produto que eu comentei para vocês, para luz indireta, que pode fazer o papel de uma fita LED, de um tubo LED, é a nossa Linear. Ela tem uma equivalência em dimensão com uma tubo T5, né? Ela é bem compacta, é um produto que ele é interconectável, a gente consegue interconectar até 10 unidades, tá? O botãozinho de liga e desliga é disponível apenas na versão de 8 watts, como vocês podem ver na foto. Fluxo luminoso a partir de 880 lumens até 2.000 lumens, ou seja, um produto bastante eficiente, com 3 temperaturas de cor, 3.000, 4.000 e 6.500 Kelvin, com 30 mil horas de vida e 3 anos de garantia. Tá? Então, como vocês podem ver, é um produto mega compacto, com a possibilidade de interligar, e com isso a gente garante que tem uma luz rebatida, uma luz camuflada no móvel, como vocês estão vendo aqui na imagem de aplicação, e também a tendência que todos estão querendo saber, que é a iluminação indireta, ok? Bom, o portfólio de fitas LED, então, também está sendo muito bem utilizado, de uma forma bastante extensa também. A gente até então só utilizava a fita LED para decoração, e hoje em dia a gente já utiliza a fita LED para iluminação principal. Hoje, com o portfólio de perfil que a LEDVINS também já possui, o mix de fita LED ele acabou expandindo ainda mais para aplicação diversa, sendo ela decorativa, rebatida ou também de iluminação principal. A linearidade é realmente a tendência do mercado. Então, vocês vão estar observando que os pequenos pontos de luz, eles vão cada vez ficar mais sutis, que é para fazer indicações, né, de alguns pontos. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. E linearidade é o que realmente está ditando algumas regras do mercado. Fitas LED 12 volts, tá? 4.8 e 12 watts por metro. São as fitas residenciais da LEDVINS. Fita residencial, 20 mil horas de vida, 2 anos de garantia. E também temos fitas LED Prime com 24 volts, onde tem 40 mil horas de vida útil com 5 anos de garantia. Ok? Bom,
Sistema de iluminação, né, das iluminações de destaque, aí onde eu comentei com vocês agora no slide anterior, onde a gente tem os pequenos focos de luz, os pequenos pontos de luz, é aqui onde a gente tem uma alta relevância também para um conforto visual bastante bacana. Conforto visual hoje em dia, pessoal, como eu disse, colocar um bulbo no meio do cômodo, colocar uma lâmpada bastante intensa no meio do cômodo já não é mais usual. Então, para isso, a gente tem que fazer um mix, um combo de produtos. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Se eu tenho nesse ambiente, vamos supor que seja uma sala, um conjunto de fita LED em perfil, fazendo o papel de iluminação principal do ambiente, e um conjunto de trilhos destacando os quadros da parede, eu consigo ter o destaque no local que merece destaque e iluminação confortável onde eu tenho que ter iluminação confortável. Por ser uma sala, por ser um cômodo onde precisa de conforto, eu tenho que estar pensando muito bem nisso. Isso é altamente relevante. O porquê que eu não posso fazer, por exemplo, uma aplicação linear nesses quadros? Eu até posso, mas eu vou precisar fazer um facho assimétrico, garantindo com que só os quadros sejam destacados. É o que recomenda, é o que a norma, né, indica. E além disso, né, além de norma, além de pensamentos de norma, a gente vê pelo conforto e destaque de cada local, de cada objeto que a gente precisa iluminar. Tá? Bom, esse exemplo, ele partiu através de grandes arquitetos, de grandes light designers a nível mundial, onde tem exemplos de aplicação profissional que hoje já está sendo transferido para a residência, tá? De museus, galerias, onde cada obra tinha a sua iluminação dedicada, o seu foco de luz, para que a sua concentração foque naquele pequeno objeto. Isso foi refletido de uma forma em massa para as concessionárias de veículo de alto padrão. Se você chega hoje, por exemplo, para consulta, ou então apenas para tirar curiosidade, numa concessionária, por exemplo, da Audi, da Mercedes, da BMW, vocês vão ver que tem focos de luz especial em cima de cada carro. Ou seja, para você ver como se fosse aquele efeito luz divina em cima de cada conjunto, porque aquilo, além de trazer um conforto visual, chama a atenção da pessoa que está almejando aquele produto. E fica como se fosse aquele pensamento, nossa, tá vendo? Isso aqui é um sinal que é para comprar esse carro. Então, esse conjunto, né, de ótica dedicada, conforto visual e foco no objetivo é o que a iluminação está proporcionando, tá? Então, onde vocês puderam estar observando até aqui, que a iluminação hoje, ela não está, por exemplo, para aplicações simples, e sim aplicações pensadas, refletindo em especial para a experiência de estar fazendo um projeto luminotécnico, a experiência de estar aplicando um produto e não estar iluminando um espaço, tá? Está indo muito mais além de iluminar um espaço, está indo em fazer com que esse projeto seja realmente efetivo, ok? Bom, iluminação de destaque simétrica foi o exemplo que a gente comentou agora, apenas dando como um overview para vocês, para ter uma breve visão do que significa isso. Se eu tenho, por exemplo, um pé direito médio aqui de 3 metros, 2,70 metros, e a gente precisa fazer com que essa iluminação seja confortável, a gente tem que estar pensando como no slide anterior, né, numa visão real ali do 3D da obra, ou seja, conjunto ótico de trilhos próximo ao objeto, seja ele um quadro, seja ele uma obra de arte dentro da minha casa, seja ele, por exemplo, um aquário que eu preciso estar iluminando. Então, eu vou pegar esse conjunto ótico, aproximar do produto e incliná-lo para que o foco e o objetivo seja dedicado ao produto e não ofusque a quem está olhando aquele produto. Então, o exemplo aqui projetado no desenho, ele está o foco próximo ao produto e com uma inclinação de 30 graus, né, aonde não prejudica a altura dos olhos e também não ofusca mesmo que a pessoa passe próximo. Com isso, a gente consegue garantir que o foco seja a aplicação do objeto. Por muitas vezes, eu falo até isso de experiência para todo mundo, eu comecei como estagiário na Advance,
E hoje em dia eu vejo que eu já tive um crescimento profissional bastante grande, já tive por diversas experiências. E eu sempre pensava que, poxa, mas por que eu tenho que estar utilizando isso? Eu só atendo clientes de pequeno porte. O porquê que eu tenho que ficar refletindo nessas ideias malucas? E assim, pensando por outro lado, e até em uma visita em um cliente nosso na região Nordeste, ele sempre pensava, eu penso grande, eu vou pensar em um cliente que vai ter uma mansão, num cliente que ele vai ter uma casa de grande porte, mesmo que ele seja um cara pequenininho, mas que a casa dele pequenininha tenha uma iluminação boa, com preço justo, e que ele consiga fazer com que o seu ambiente se torne um ambiente aconchegante e realmente chamativo, por mais simples que ele seja transformador. E isso me chamou bastante atenção, que ele realmente atendia cada cliente assim, dessa forma. Então veja com que o quão é importante a gente saber do mix de produtos, né, para conseguir fazer uma correta sugestão e aplicação em cada ambiente. Eu não preciso estar aplicando um conjunto de trilhos naquele ambiente. Por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de trilhos compacto. A gente vai passar pelo portfólio LEDVense também, que eu vou mostrar um pouco mais em detalhes do que eu estou querendo dizer. Mas aqui nessa sala, esse ambiente ele é totalmente de luz rebatida, de luz simétrica, com focos e objetivos em objetos. Ou seja, os spots direcionando iluminação rebatida para os quadros e um abajur proporcionando uma iluminação indireta. Tá? Então, uma aplicação simples, num ambiente um pouco simples também, e garantindo uma qualidade visual bastante interessante. Bom, esse conceito de qualidade visual, ele partiu da utilização de lojas, onde, por exemplo, em trilhos, em objetos, por exemplo, luminárias tipo foco, que tem o foco ajustável, essa ideia partiu de utilização de lojas, onde a gente tem diversas mudanças dos mostruários, das araras, posicionamento de gôndola para lá, para cá, e essa dinâmica de utilização gerou a necessidade de ter um produto flexível, maleável, onde a gente consiga direcionar o foco para diversos lugares. Então, se hoje eu estou de saco cheio da minha sala, eu quero mudar aquele quadro dessa parede para outra, eu quero colocar um espelho aqui, não ali, se eu tenho iluminação dirigida, um foco dirigido, eu consigo fazer essa indicação corretamente. Então, essa experiência, hoje em dia, está sendo utilizada em casas, né, em aplicações residenciais também, porque a dinâmica da utilização do produto, as mudanças que a gente precisa fazer se modernizando, estão vindo com muito mais frequência, estão vindo com muito mais velocidade também. Tá? Bom, como indicado, portfólio de produtos de aplicação residencial, focos ajustáveis para aplicação residencial. Se inicia com os nossos spots LED. Nossa Focolum, 3.3 watts e 4,5 watts, é um módulo LED, um conjunto LED, né, em policarbonato, com temperatura de cor quente e fria, 3.000 e 6.500, 25 mil horas de vida útil com 3 anos de garantia. Tá? Bom, o conjunto de trilhos, que são os trilhos, os spots que a gente chama de housing, né, carcaça, é só o trilho e o spot, não acompanha a lâmpada. A gente precisa fazer a venda da lâmpada à parte. Mas o nosso conjunto, ele parte desde uma PAR 16 até uma R111. Então, a gente tem um mix bastante completo. A gente tem trilhos de embutir e sobrepor para aplicação em forro de gesso, ou então em laje. O acabamento é super fino, tá? Para um produto de uso residencial, literalmente. Acabamento em alumínio, o branco acetinado e o preto fosco. É um produto que tem 3 anos de garantia. Acompanha a base GEO10 para os produtos compatíveis com GEO10 e base E27 para os produtos compatíveis com E27. Trilhos de 1 e 2 metros também. E os trilhos são ajustáveis, a gente consegue dar giro 360 graus e arrumar, né, posicionar o ângulo de inclinação do trilho de 0 até 180 graus. Bom, iluminação simétrica, tá? Onde a gente tem aquela indicação de efeito lâmpada AR. Para quem já viu, para quem já teve a oportunidade de verificar o efeito de uma lâmpada AR, é realmente o que vocês estão vendo no desenho aqui, esse diagrama de calor, onde a gente tem um efeito luminotécnico marcado, uma marcação na sua parede, valorizando o seu conjunto, né, a sua parede, seja ela um piso, um grafite, ou algo do tipo, e
proporcionando uma iluminação de fino trato, que a gente chama de conforto visual para o ambiente. Então, isso se chama iluminação simétrica, também, né, direcionado para o uso residencial. Isso pode ser indicado como iluminação principal? Aqui já não, porque ela é uma iluminação mais focal, né, mais objetiva, onde a gente tem uma indicação, seja ela num objeto, numa obra de arte, ou então numa parede decorada. Isso se reflete também, pessoal, iniciando já na parte de aplicação externa, a fachadas, a jardins, onde a gente consegue estar indicando, por exemplo, onde a gente consegue estar indicando produtos para aplicação de colunas, de parede, com efeito de luz simétricas, com marcação na parede, para valorizar fachadas, valorizar paredes decoradas. Isso pode ser feito uplight, né, iluminação do solo para cima, ou então downlight, que é da parede para baixo. Tá? Então, isso é onde a gente utiliza para efeitos de marcação de parede, para valorizar a textura do ambiente, um grafite, uma decoração, e também fazer com que aquele ambiente tenha reflexões, proporcionando uma iluminação também na parte externa. Bom, na parte externa, a gente tem um portfólio gigantesco de produtos também, que até então não tínhamos na OSA, e hoje a gente expandiu muito bem na LEDVENS. Então, arandelas, desde modelos mais simples em policarbonato, em plástico, até modelos em alumínio, espetos de jardim também nós temos, e também embutidos de solo. O portfólio mais eficiente do mercado é o embutido de solo da LEDVENS. Como vocês podem ver, né, arandelas a gente pode fazer como sugestões de compreensão, né, para aplicação primeiro. O que o cliente precisa? Ele precisa de uma luz com facho bonito, ou ele precisa de uma luz que ilumine realmente o seu ambiente? Então, pegando desse primeiro filtro, a gente já consegue estar com uma boa indicação do produto, portfólio, que a gente está indicando para esse cliente. Se ele quer um produto de facho bonito, eu não tenho que olhar fluxo, eu não tenho que olhar design. Eu tenho que olhar o facho de luz, realmente para chamar atenção, com duplo facho, com uma luz desenhada de um ponto único, eu tenho que focar no facho de luz. Caso contrário, eu foco realmente na distribuição de luz, um produto que tenha uma difusão maior e, com isso, garantir uma boa iluminação nesse ambiente. Bom, produtos de aplicação externa, pessoal, vocês vão perceber que tem umas particularidades bastante interessantes, e, por ser iluminação externa, a gente tem que estar pensando não só na decoração, e sim também na aplicação. Aqui nessa imagem vocês estão vendo 3 tipos de produto, uma luminária com facho de luz duplo, né, onde ela tem uma valorização do seu efeito luminotécnico, uma outra luminária embutida de solo, né, para fazer a valorização arquitetônica da parede e dessa decoração do teto em madeira, e no fundo, um papel de iluminação principal na parede, fazendo com que o seu efeito óptico seja totalmente piso e parede, e não tem nada de iluminar no teto. Ou seja, um ótimo conforto visual para aquele ambiente. Bom, a questão de balizamento de luz, também o portfólio LEDVENS é responsável por estar participando, né, desse mercado. A parte de luz balizada, ela pode ser considerada como de iluminação em jardim, próprio na grama, ou então em estradas, aqueles caminhozinhos feitos de cimento, e também a luz balizada pode ser considerada aqueles balizadores de escada, de degrau, ou balizadores de baixo nível, né, o que a gente chama de aplicação menor que 30 centímetros de altura, que faz aquele efeito de luz apenas no piso, tá? Isso se chama luz balizada. Deixa eu só passar aqui que o tempo está bastante corrido aqui, senão a gente não consegue responder as perguntas. Bom, passando para a parte interessante que eu digo como sim, é um ponto bastante relevante em aplicação residencial, pessoal. A questão da valorização do seu ambiente externo, do seu paisagismo. Então, não só na fachada do ambiente, sim, a gente também tem que pensar nas plantas, nos locais que vão ser aplicados. E para isso a gente tem que pensar em produtos de facho dirigido, ou seja, onde a gente tem indicações de aplicação de produtos que têm como foco e objetividade o objeto, tá? Como eu expliquei na parte anterior, na parte interna da residência, a gente tem o foco, né, o produto spot, dirigido para aquele quadro, para aquela obra de arte, para aquela mesa. Então, produtos que têm foco,
né, onde tem uma luz dirigida. Para a parte de paisagismo, é o mesmo conceito. A gente tem que valorizar aquela árvore, aquele objeto fora, ao invés de fazer aquela luz pulverizada em massa. Porque, lembrando, fora eu não tenho refletância, eu não tenho efeito refletância, eu não tenho nada, só tenho um breu e árvores. Então, para isso, eu tenho que fazer a valorização individual. Caso contrário, eu tenho que colocar um refletor de 300 watts para iluminar o meu jardim inteiro e ainda mesmo assim eu vou ter sombra. Então, a valorização é de baixas potências e com foco nos principais objetos que você precisa iluminar. Com isso, você consegue ter uma coisa agradável, um projeto agradável e também uma bela indicação valorizando o que realmente tem naquele ambiente. Bom, as nossas soluções para isso, né, como vocês puderam ver, a gente tem um portfólio gigantesco de arandelas. Calma aí que eu volto nesse slide. A gente tem um portfólio gigantesco de arandelas e também a gente tem um portfólio gigantesco de refletores para aplicação externa. Ok? Refletores a partir de 10 watts de potência até 50 watts, com foco dirigido em aplicação externa. Tá? Esses refletores da Advance possuem 50 mil horas de vida, 5 anos de garantia e com uma eficiência de 120 lumens por watt. Então, hoje em dia, a Advance tem um produto top 1 do mercado. Realmente, a nossa categoria de refletores é o que chama a atenção de qualquer aplicação externa. É o refletor mais vendido do mercado e realmente é o melhor em quesito qualidade. Nossos refletores ele tem uma válvula de respiro nas versões de 30 e 50 watts, né, nesse caso, e para as versões de 20 watts tem o water stop, né, que é o prensa-cabo um pouco mais rígido, que faz com que o produto consiga garantir que não entre água. Tá? Bom, uma outra parte de aplicação externa com foco dirigido em jardins são os espetos de jardim chamado de Garden Spike, né, um produto de potências de 5 e 9 watts na temperatura de cor de luz quente e fria e próprio para aplicação externa IP67 que resiste a altas chuvas e intensidades de jatos d'água e poeira. Bom, refletores com sensor, então versão com 20 watts de potência, sensor de 3 funções simultâneas, sensibilidade, temporizador e fotocélula. Temperatura de cor de 3.000 e 5.000 Kelvin, IP65. E por fim, os nossos embutidos de solo, 6, 9, 15 e 24 watts, é o mais eficiente do mercado, com duas temperaturas de cor, 3.000 e 5.000 Kelvin, IP67, acabamento em inox e lente de vidro. Tá? Então, é um baita de um produto para aplicação externa, de fácil destaque, e com objetividade de aplicação residencial, e nesse caso pode ser considerado também para aplicações profissionais. Bom, agora já passando da parte mudando de foco para decorativo, onde a gente tem o nosso portfólio de arandelas, portfólio Endura, onde são todos os produtos em alumínio, com diversos fachos diferenciados de luz, com luz de destaque, com luz difusa e também com luz principal. Um produto de 5 anos de garantia, IP54, com 30 mil horas de vida. As arandelas da Ecoled, que são todas de policarbonato, sem nenhum parafuso aparente, então uma arandela com acabamento de fino trato, onde possui portfólio de luz balizada, de luz principal, todas de baixo nível, por exemplo, abaixo de 60 centímetros, produtos de aplicação realmente decorativa. Ok? Acabamento branco e preto, 30 mil horas, 3 anos de garantia e 0 parafusos aparente. Acompanha bucha e parafuso para instalação e depois a gente fecha a capa de acabamento do produto e esconde tudo isso na parede. Bom, arandelas também com aplicação de lâmpadas, né? Arandelas que não acompanham LED, que não acompanham lâmpadas, onde a gente tem facho duplo único, material em policarbonato, cor de acabamento branco e preto, com 3 anos de garantia, com duas cores, né, branco acetinado e preto fusco, ok? Bom, só voltar aqui rapidinho para explicar o ponto principal, né, da aplicação externa, que vocês vão ver que é de alta relevância. A aplicação interna, pessoal, a gente vê muitos eletricistas, muitos instaladores, utilizando como essa imagem referenciada aqui. É uma fita isolante, fazendo a emenda correta dos fios para conseguir garantir a minha conexão elétrica.
A aplicação externa, ela precisa de um cuidado muito grande, onde esse cuidado ele é previsto por norma, e para quem, por exemplo, é credenciado, para quem realmente tem curso de eletricista, para quem fez faculdade elétrica, sabe que realmente para aplicação externa, a gente tem que ter cuidados especiais. O que a gente coloca como referência, se eu vou observar uma aplicação de um conjunto de câmeras para monitoramento externo, a gente tem caixa de passagem, um monte de isolamento, a gente tem uma caixa de proteção adicional, um chapéuzinho ali de proteção contra a chuva em cima da câmera. Por quê? Equipamento de monitoramento tem um custo um pouco mais elevado, a gente tem que ter uma dedicação, tem que ter um monitoramento bastante legal e com uma imagem de boa qualidade. Isso não é refletido 100% para a iluminação. E lembrando que, em muitos casos, se você não tem uma boa iluminação, o seu monitoramento não funciona. Então, para isso, a gente gostaria de realmente reforçar que a visão de apenas uma fita isolante ou um chiclete no cabo da luminária não salva a vida útil do produto. Então, fazer uma aplicação de, por exemplo, eu vou identificar o que é cada fio aqui com cada corzinha de fita isolante, pronto, depois eu junto tudo na fita e já tá bom. Né? Isso também não resolve, pessoal. Então, o que a gente gostaria de salientar e realmente passar para o mercado, que não só existem normas para projeto luminotécnico, como eu comentei no início do webinar, e sim, existem normas para aplicação elétrica, onde a gente consegue garantir com que o produto seja instalado corretamente numa aplicação externa e interna. Então, é o que a gente gostaria de realmente mostrar com relevância. Aplicações externas, recomenda-se que coloque com fita de alta fusão, fita isolante, caixa de passagem. Com isso, a gente garante com que o seu conjunto de conexão de emenda elétrica não seja prejudicado, tá? Não só os cabos, mas sim também o produto, porque muita da água que vai até o produto, ela é levada através do cabo. Por isso que os nossos refletores são compostos por water stop, né, que é o prensa-cabo, que permite com que a água não passe até o produto, ou válvula de alívio, que a válvula faz o papel de receber o vapor, receber a água que vem do cabo e expulsá-lo, tá? Então, isso pouco se vê no mercado, esse nível de atenção a gente vê muito pouco no mercado, tá? E, como parte principal, se eu tenho um produto que é embutido no solo ou muito próximo ao chão, esses cuidados têm que ser tomados também, colocando britas, cascalhos, embutindo corretamente o produto, isolando corretamente o produto e garantindo com que a vida útil dele realmente seja a declarada na embalagem. Porque muitos projetos hoje estão sendo desistidos, né? Os profissionais estão desistindo porque realmente não sabem mais o que fazer. Coloca a melhor marca do mercado, coloca o produto mais caro do mercado e realmente ainda tem problema. Então, será que o problema está na aplicação, na instalação ou no produto? Né? Então, por isso que a gente recomenda, olhem o manual de instalação, observem os pontos principais descritos na NBR de instalação de área externa, que vocês vão observar que realmente existe uma norma, existe um papelzinho escrito, que ele é de alta relevância e muito importante para vocês, garantindo boa qualidade de serviços, né, boas recomendações de vendas e também felicidade e também uma maior confiabilidade dos seus clientes, tá? São pontos bastante importantes, de alta relevância, que a gente gostaria de passar para vocês e encerro aqui a apresentação, pessoal. A gente teve um tempo bastante curto, a gente ainda tem umas perguntinhas para vocês, para responder, eu acredito, e fico à disposição. Obrigado a todos. Muito obrigada, Gênesis, foi ótimo, adorei essas dicas de como instalar corretamente, acho que isso é muito importante, muito relevante, né, para o pessoal que está na ponta, está vendendo de fato o produto, porque acredito que a maioria das vezes que tem alguma reclamação e que volta lá o cliente super insatisfeito com o produto, pode ser que tenha tido um erro ali, né, que faltou uma instrução correta na hora da instalação. Perfeitamente, isso mesmo.